SBT trabalha para tirar a vice-liderança da Record. Será que eles vão conseguir? Bem, hoje a gente vai entender tudo isso. Pois é, minha gente, com informações de Flávio Rico, lá do portal Léo Dias, a Record chegou com tudo nesse começo de ano e não tá pra brincadeira, viu? O canal divulgou recentemente os números de audiência e deixou muito bem claro que continua firme e forte na vice-liderança. Com isso, o canal de Silvio Santos do SBT sente cada vez mais aquela necessidade de repensar sua programação se quiser voltar a brigar com esse segundo lugar. Os dados revelados são da Cantar Ibope Mídia, que acompanha, a audiência da televisão aqui no Brasil. E aí, segundo esse relatório, a Record consolidou sua posição de segunda emissora, olha isso, segunda emissora mais assistida no país em janeiro desse ano, tanto na parte nacional quanto na Grande São Paulo, que é um dos mercados mais importantes aqui da televisão brasileira. E olha que não é de hoje, a Record já está há 60 meses seguidos mantendo essa posição no PNT, que é o painel nacional de televisão, que mede a audiência de várias regiões do Brasil. Isso significa que por 5 anos inteiros a Record tem segurado a vice-liderança na média diária, considerando o período de 7 da manhã até a meia-noite, porque desde 2020 que o SBT perdeu a vice-liderança, para a Record. Os números comprovam isso de forma bem expressiva. Em janeiro, a Record teve uma média de 4,6% no PNT e uma participação de 11,4%, ou seja, de toda a audiência ligada na TV, mais de 11% do público estava assistindo a Record naquele período. Se a gente comparar com o SBT, a diferença é gritante. O canal ficou com apenas 2,6% de média e um share de 6,5%. Isso quer dizer que a Record teve uma audiência impressionante de 78% maior que a do SBT. É uma vantagem enorme e o que mostra como o público tem preferido a programação da Record nos últimos anos. Quando a gente olha a audiência num período ainda maior, nas 24 horas do dia, a Record manteve o segundo lugar sem dificuldade. Nesse recorte, a emissora alcançou 3,5% de média e um share de 10,5%. O SBT, por sua vez, quase 10,5%, O SBT ficou para trás, mais uma vez com uma média de 2,2% e participação de 6,7%. Na Grande São Paulo, que é o termômetro mais importante da televisão, a Record deu um show. Foram 58 meses seguidos em segundo lugar na média do dia, consolidando a sua força na região. No mês de janeiro, o canal registrou 4,9% de audiência média entre 7 e meia-noite, com uma participação de quase 12%, ou seja, entre todas as televisões ligadas nesse período, quase aí essa porcentagem estava sintonizada na Record. A diferença para o SBT foi mais uma vez significativa. A emissora concorrente ficou com apenas 3,2% de média e um share de 7,8%. Isso significa que a Record teve uma audiência de 54% maior que o do SBT, consolidando sua vantagem. Se a gente analisar a audiência ao longo de todo o dia, sem restrição de horário, a Record continuou bem à frente. A média de 24 horas da emissora ficou em 3,7 pontos, enquanto o SBT alcançou 2,8. A participação da Record nesse período foi de 10,9, enquanto o SBT registrou 8,1. Ou seja, não importa a faixa horária analisada, de manhã, de tarde ou à noite, a Record tem conseguido se manter sempre na frente do SBT. Isso deixa claro que a programação do canal vem agradando o público de maneira consistente. Esses resultados reforçam um cenário que já vem se desempenhando e se desenhando ao longo dos anos. A Record está investindo pesado em jornalismo, novelas, realities, programas de entretenimento, inclusive comparo mais reality shows aí, e o SBT está enfrentando dificuldades para encontrar formatos que realmente engajem o público. Isso não quer dizer que a disputa acabou, muito pelo contrário, o mercado televisivo é dinâmico e os números podem mudar com o tempo, porque você sabe que televisão é hábito. Mas por enquanto, a Record se mostra muito à frente na briga pelo segundo lugar, deixando o SBT cada vez mais pressionado a reagir. O que fica claro é que a televisão brasileira passa por um momento de transformação. O público tem buscado novas formas de se entreter e os canais têm que estar atentos para poder acompanhar essas mudanças. E a Record soube se reinventar nos últimos anos e apostou em conteúdos que conquistaram o público. O SBT, por outro lado, ainda precisa encontrar uma fórmula para poder voltar a crescer na audiência.
Diante desse cenário, fica evidente que o SBT terá que se mexer. Não dá mais para depender apenas de reprise de novelas, programas assim totalmente de auditório que tem o mesmo formato, que não apelam mais. Os executivos, né, Daniela Berutti, sem dúvida alguma eles sabem disso e já estão estudando mudanças para tentar recuperar a vice-liderança, mas não será uma tarefa fácil, já que a Record consolidou uma programação forte e muito bem estruturada. Um dos desafios do SBT é trazer novidades sem perder a identidade. A emissora sempre foi conhecida por seu estilo mais popular, descontraído, mas tem que encontrar maneiras de atualizar esse formato para poder atrair o público atual. A Record, por sua vez, tem investido em formatos de sucesso. Novelas turcas, por exemplo, estão conquistando uma audiência muito grande, fiel, e ajudam, a emissora a se destacar. Além disso, o jornalismo tem sido um dos pontos fortes na Record nos últimos anos. E também é um investimento em futebol e também em reality shows, como A Fazenda, o retorno do Power Couple e também de um outro reality show aí com a apresentação do Andreoli e também da sua esposa Rafa Brites. O SBT também aí tem o seu histórico de sucesso. Dizem que o auge do SBT foi nos anos 90. E realmente isso faz sentido. O SBT então precisa retomar, porque eles chegaram a um ponto que ficou cômodo estar na vice, porque o SBT sempre esteve na vice-liderança, assim, no sentido, assim, foi a segunda maior emissora. Hoje perdeu para a Record, porque se acomodou na vice. Em 2020, que foi o ano que o SBT perdeu essa vice-liderança para a Record, o canal estava no comando ainda do Silvio Santos, na gestão dele, aquele mudança, tirava programa, colocava programa de anão, era o Alarma TV, era uma loucura. E o canal não estava se reinventando, era programa em preto e branco, mesmo na vice-liderança. E hoje, na terceira colocação, o canal pena. Eu nunca vi, assim, esperava ver o SBT marcar hoje 1.9, tem hora que o SBT marca 0.8, já teve dias aí de você ver o SBT com uma audiência pífia, um canal que sempre foi considerado o segundo maior do Brasil. Claro que os domingos o SBT assim, parece até que o canal é sucesso total, assim, é vice-liderança, o Celso Portiolli lá, enfim, a Patrícia, apesar que tem hora que agora com o futebol na Record, Paulistão, a Record, o SBT tem ficado um pouquinho lá atrás, mas depois retoma no finalzinho, mas aos domingos a Record perde de lavada. Tanto que recentemente aí, no dia que nós estamos gravando aqui, é uma terça-feira, mas no domingo passado aí, anteontem, a Record exibiu um filme errado, eles anunciaram um filme e colocaram outro e perdeu para o SBT, marcou 2. O SBT, o Celso lá com 8, com 7 e a Record com 2. Então, o SBT, tanto o SBT quanto a Record, eles sabem que é crucial, que essa disputa ela é crucial. Inclusive, o Luiz Bate estava lá, vocês estão vendo as imagens aí, o Luiz Bate estava lá no SBT para poder contar, porque ele saiu da Record e tudo. Então, foi até engraçado porque as principais emissoras colocaram os seus principais ex-contratados, assim, da Record. A Globo lá no Domingão com o Hulk colocou a Globo lá com o Domingão colocou o Rodrigo Faro, que foi demitido da Record, que saiu, e o Celso colocou o Bate para poder ser entrevistado, participar do Passa Repasse, também ser entrevistado, Fizeram uma homenagem para ele, um arquivo confidencial lá, mostrando um pouco da história dele, Enfim, e ele contou o motivo, da sua saída da Record. Mas e você? Você acha que o SBT tem chance de recuperar o segundo lugar? Ou a Record vai continuar, assim, disparando na frente? E o SBT, tá preparando uma grande reformulação na sua grade para esse ano, para retomar possivelmente a vice-liderança. Claro que eles não podem retomar, talvez, esse ano. Mas uma das maiores apostas da emissora é o lançamento do Got Talent Brasil. O relançamento, porque já teve edição aqui, que é um dos formatos de reality shows mais bem-sucedidos do mundo. Segundo informações de Sandro Nascimento, lá do Na Telinha, o SBT adquiriu oficialmente os direitos do programa e já está nos preparativos para colocar a atração no ar com a apresentação do Ratinho. A notícia começou a ganhar força na última semana quando o SBT divulgou uma chamada, anunciando o retorno do Ratinho das férias. Durante a chamada, muitos espectadores notaram que o logotipo do Got Talent apareceu assim rapidamente na tela. E aí ele, como se fosse um easter egg, e aí levantou especulações de que o canal tinha adquirido os direitos do formato.
Com a confirmação da compra, agora a expectativa gira em torno dos detalhes da produção e também da data de estreia, que ainda não foi oficialmente definida, mas deve acontecer possivelmente entre março e abril desse ano, que é o período em que o SBT pretende lançar aí diversas novidades em sua grade. O Got Talent é um dos formatos de reality shows mais conhecidos do mundo e já foi exibido em mais de 50 países, revelando talentos incríveis ao longo aí dos anos. O programa foi criado por Simon Cowell, o mesmo produtor responsável por programas de sucesso como o X Factor, American Idol, e estreou pela primeira vez em 2006, lá nos Estados Unidos. O diferencial do Got Talent é que ele não se limita apenas a competidores que cantam ou dançam. O programa abre espaço para qualquer tipo de talento, desde mágicos, ilusionistas, até humoristas, acrobatas, artistas circenses, né? É um show de calouros ali, com uma competição muito variada e imprevisível. Tudo pode acontecer e aparecer. O formato do programa segue uma estrutura bem definida que já conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo. A competição começa com a fase das audições, onde os participantes apresentam os seus talentos para o painel de jurados. Cada jurado tem o poder de aprovar ou eliminar um candidato e em algumas versões do programa existe o famoso botão dourado, que leva um participante diretamente para as finais. Após as audições, vem a fase das eliminatórias, aonde os candidatos aprovados continuam se apresentando e o público também tem um papel fundamental na escolha dos melhores talentos. As fases finais são compostas por semifinais e também finais, aonde os melhores talentos competem até que reste apenas um vencedor que recebe um grande prêmio em dinheiro ou um contrato artístico. Nos Estados Unidos, o America's Got Talent está atualmente na sua 19ª temporada e continua sendo um grande sucesso de audiência na NBC, onde é apresentado pelo Terry Crews, né, o pai do Chris, né, da série, que é um dos principais, enfim, atores conhecidos aqui, também fez lá o personagem no filme As Branquelas. Essa não será a primeira vez que o Got Talent chega ao Brasil, porque em 2013 a Record adquiriu, né, os direitos e lançou o Got Talent Brasil, apresentado pelo Rafael Cortez. O reality contou com um painel de jurados, né, formado por Sidney Magal, Milton Cunha e Daniela Sicarelli, mas acabou não conseguindo, né, o sucesso esperado e foi cancelado, né, pela emissora após a primeira temporada. Agora, com a aposta do SBT no formato, a expectativa é que a emissora consiga, né, fazer um trabalho mais consistente, mais duradouro, com o Ratinho ali na apresentação. A escolha do elenco de jurados será um fator determinante para o sucesso do programa. O SBT ainda não revelou quais vão ser os jurados, né, do Got Talent Brasil, mas especula-se que o canal vai trazer, né, nomes conhecidos do público para poder compor a bancada e garantir maior identificação com o público. A escolha de Ratinho como apresentador também chama a atenção e pode ser um grande acerto da emissora, porque ele tem um estilo popular, tem um estilo reverente, o que pode dar um tom diferenciado, né, à atração e atrair o público fiel. Além do Got Talent Brasil, o SBT está preparando uma série de mudanças na sua programação para poder tentar recuperar espaço na guerra pela audiência. Nos bastidores, circulam informações de que o canal está investindo pesado em novos reality shows, segundo também Flávio Rico, do portal Léo Dias, e também programas de entretenimento. Inclusive a Patrícia Bravanel, no programa Silvio Santos, né, no último domingo, confirmou. Ela falou assim, a gente vai fazer um reality show aqui e tal. Então realmente Boninho tá nesse jogo. Porque nos últimos anos o SBT perdeu terreno para Record e para Globo, mas agora parece disposto a recuperar terreno aí com novas estratégias. A emissora tem feito ajustes, né, cancelando programas que não deram certo no ano passado, apostando em formatos que possam atrair uma audiência. Recentemente tiraram do ar a novela Carinha de Anjo, né? O canal fez algumas mudanças na sua programação da tarde e da noite. E outra novidade que também está sendo estudada é o retorno do Bozo na TV, né? O Bozo está de volta, fez sucesso nos anos 80 e 90, e a grande questão é que, falando de reality, se o público vai abraçar esse retorno do Got Talent Brasil na versão do SBT, porque a concorrência no segmento de reality shows é muito grande, né? The Voice, né? A Fazenda da Record, disputando ali a atenção. Só que, no entanto, o diferencial do Got Talent é justamente a diversificação de talentos que pode atrair um público mais amplo. O SBT terá o desafio de diferenciar do seu reality show das concorrentes. E o Ratinho, né, confirmou essa informação na telinha de que realmente
eles adquiriram os direitos de exibição do Got Talent, só que por enquanto eles vão exibir a versão americana. Então lá para março ou abril deva vir aí o Talent Brasil com o Ratinho. E o SBT já fez muitos outros, né, formatos. Teve o Ídolos, né, teve Qual é o Seu Talento. Então o Talent Brasil pode se tornar assim um dos grandes carro-chefes do SBT nos próximos anos, a ajudar aí o canal a se fortalecer no Brasil. Porque é um formato testado, aprovado ao redor do mundo, mas não basta só comprar o formato e esperar que ele caia no céu pronto para poder bombar. O SBT vai ter que colocar muito mais esforço, né, na parte da produção, na escolha dos jurados, no elenco e também principalmente na adaptação para a audiência brasileira. Essa não é uma tarefa muito fácil, né? Mas o problema do SBT é que o canal vive de apostas, né? Toda vez que a audiência começa a dar sinais de cansaço, eles vão lá e arrumam uma nova solução, como se fosse assim a salvação. O Got Talent é uma dessas tentativas, né? É uma dessas tentativas. Claro que é uma aposta muito interessante, mas assim, quem vive de aposta acaba sempre arriscando, né? E às vezes sai perdendo, né? Sai ganhando, né? E às vezes perde feio. Então, pro público brasileiro, o que mais falta é algo realmente novo, algo diferente. E aí, tipo, será que o Got Talent vai oferecer isso? Ou será mais uma réplica de tudo que já vimos em programas semelhantes? Tá dada a informação, né, gente? Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois já não temos mais tempo. Gostou desse formatinho? Com o microfone na mão? Em breve eu vou ter um microfone, né? Por enquanto tem que ser com isso aqui. Te peço pra você se inscrever, deixar o seu gostei. Aqui, ó, redes sociais. E se cuidem todos vocês. Até a próxima. Valeu!